Cívico é uma comunidade de empreendedores com 100 organizações com soluções que vão desde o meio ambiente até a educação. Entre as organizações está o Humanitas 360, que atua para combater a violência por meio de projetos sociais. É com muito prazer que o JR Business de hoje recebe a fundadora da Cívico e presidente do Instituto Humanitas 360, Patrícia Vilela Marino. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, tem que te lembrar antes desse bate-papo que o JR Business tem episódios que vão ao ar sempre às terças-feiras, 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Patrícia, para começar, então, como surgiu a ideia do Humanitas 360 e também do Cívico? Ela nasce muito espontaneamente, da responsabilidade cada vez mais segura de que eu, meu marido e o meu filho, então, que era um bebê nessa época, temos para com o nosso país, do lugar onde nós estamos, abrir mão de privilégios e se orientar de maneira a exercer a nossa cidadania da maneira mais correta. Nós participamos de muitos grupos de famílias latino-americanas e norte-americanas que pensam em sucessão. E nesses pensamentos de sucessão, quase sempre são as sucessões dos negócios. E nós pensamos também na sucessão dos nossos investimentos de impacto e da nossa filantropia. É desse sentimento de oportunidade, com responsabilidade, com exercício de cidadania, desde onde você está, é que nascem os nossos empreendimentos, então, ou de impacto social ou de capital filantrópico. Entre eles, a Humanitas 360, o Cívico e alguns outros. E por que esses dois nomes? São nomes curiosos, né? Porque Humanitas 360 e Cívico. Humanitas porque remete à nossa qualidade mais única, mais singular. Eu, meu marido e meu filho acreditamos que na criação o Criador nos deu a capacidade mais sublime, que é de fazer decisões e tomar decisões. Essas decisões nos remetem à nossa humanidade, à qualidade de sermos humanos. E fazermos decisões para outros humanos. É engrandecer e empoderar a humanidade. Cívico, porque nós acreditamos que essa humanidade não se faz sozinha, ela não se fez sozinha, ela se fez por um Criador. E ela se perpetua pelas mãos das suas criaturas. E, portanto, não somos sozinhos. Eu não acredito, eles não acreditam que ninguém é feito sozinho. A ideologia do self-made man, criada num outro país, mas muito arraigada ao nosso, é uma falácia. Nós nos fazemos quando outros se fazem junto conosco e nós nos fazemos pelas mãos de outros. Daí o senso de comunidade e uma comunidade cívica, preocupada com a civilidade do país. Bom, então para isso, já que não se faz nada sozinho, são mais de 100 parceiros, né? Como que é esse trabalho, essa corrente que vocês têm? É quase insano, para te dizer a verdade, mas eu também não faço isso sozinha. Eu gozo do privilégio de ter equipes comigo que fazem isso, pessoas tão imbuídas nesse conceito como eu, e quando você é imbuída num conceito, você vai se desfazendo dos seus preconceitos. E no Cívico, então, eu tenho uma diretora, eu tenho um head de comunidade, eu tenho outras pessoas que nos ajudam e se ajudam mutuamente a fazer com que essa comunidade seja fomentada, ela seja curada, ela seja mentorada e que outras oportunidades vão surgindo a partir do comunitarismo. Perfeito. Um dos projetos é o Lab 360, né, que fornece computadores para detentos, é isso? Você pode falar um pouco sobre esse projeto? Claro. Dentro de todas essas inúmeras iniciativas, com ou sem fins lucrativos, bem pequenas, às vezes vulneráveis, fragilizadas, principalmente pela pandemia, existem também iniciativas bastante já sustentadas e sustentáveis. Entre essas iniciativas está uma outra que eu criei, que é o Instituto Humanitas 360. Originariamente eu criei ele nos Estados Unidos e hoje existe o Instituto Humanitas 360 aqui no Brasil. Um dos programas do Instituto é exatamente a educação e essa educação chegar a lugares bastante inóspitos. O nosso sistema carcerário é esse lugar bastante inóspito. Então, a Humanitas 360, junto com o poder público, e neste caso com um outro parceiro que se chama Galo do Amanhã, nós fazemos a cessão de computadores e trabalhamos junto com o poder público para que esses computadores possam ter o melhor uso, com acesso à internet e programas. Bolsas de estudo são cedidas por um acordo de cooperação técnica junto com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça,
para que então a população privada de liberdade, homens e mulheres, possam ser alcançados nestes lugares com educação de qualidade e privilégios, para que eles possam fazer o seu ensino médio, o seu ensino fundamental e, inclusive, almejarem o ensino universitário. Você está dando esse exemplo por parte dos detentos, né, desse projeto que vocês têm com computadores. Que tipo de resultado vocês acabam tendo e eles também acabam tendo? Um resultado importantíssimo, e ele é mais qualitativo, é a dignidade. A dignidade das pessoas que estão isoladas da sua liberdade, mas não deixam de ser pessoas. Não deixam de ser brasileiros e brasileiras. E é uma maneira da democracia chegar em todos os lugares. Mas os resultados quantitativos começam a aparecer. E já foram 6.800 pessoas privadas de liberdade que fizeram Enem, 6.900 que fizeram o Enseja. Soube na semana passada, com muita alegria, que o André Soares, da Penitenciária Masculina de Campina Grande, na Paraíba, passou em primeiro lugar no vestibular de Medicina. Temos uma mulher aqui em São Paulo cursando a Faculdade de Direito e outras 2 candidatas ao mestrado. Para algumas pessoas pode parecer pouco, né? Mas isso mostra que existe uma luz ali e que vocês deram um holofote, colocaram um holofote em quem também está a fim de vencer, é isso? Você tem toda a razão, porque algumas pessoas acham esses resultados insignificantes. Eu acho insignificante o que não existe. O que existe tem significado. O que nós precisamos é melhorar o nosso entendimento do que é esse significado. A justiça está nas mãos do Estado de Direito. A partir do momento em que o Estado Democrático de Direito aplicou uma sentença, está na responsabilidade da sociedade civil com o poder público a reintegração desta pessoa ao nosso convívio. E essa reintegração, ela é feita pela dignidade. E a educação é ferramenta de dignificação. E como é possível que mais pessoas façam parte dessa parceria, dessa grande comunidade que você criou? Primeiro, eu acho que é rever os nossos princípios. E um dos maiores princípios inegáveis é a vida e a liberdade. E eu acredito muito na empatia e na compaixão, que vai muito além da empatia. Se nós estamos imbuídos destes princípios, nós podemos nos rever enquanto preferências. Preferimos esse, preferimos aquele. Claro, preferíamos que ninguém tivesse cometido nenhum delito para com a sociedade. Mas a gente precisa ir um passo atrás. A gente precisa entender que muitas pessoas delituosas já tinham seus direitos muito fragilizados e vulnerabilizados. Portanto, eu acredito que como a gente se une se revendo, a gente se une se autocriticando e a gente também se une contribuindo. Os sites da Humanitas 360 têm acesso a todo o público para ver os nossos programas e os nossos projetos. E eu sou muito aberta a todas as parcerias e a todas as oportunidades, porque eu tenho plena consciência que os meus recursos sozinhos, esses sim são escassos. Os meus recursos com outros recursos fazem a diferença no mundo. Patrícia, vocês também desenvolveram um estudo do Índice de Engajamento Cívico-Social em 7 países. Como isso aconteceu? De quem foi a ideia? E funciona isso? De que maneira funciona? Como aconteceu é porque eu fui muito provocada que existe um índice de democracia que no ano, em 2018, quando nós estávamos fazendo o nosso, ele já estava na sua 19ª edição. E eu fiquei muito provocada em saber como a gente sabe como anda a democracia no mundo, sem saber como anda a participação cidadã, se uma prevalece da outra. E então nós procuramos um instituto que nos apoiasse a construir esse índice. O que eu quero dizer com isso é que a Humanitas se debruçou a fazer toda uma piscina de indicadores junto com a unidade de inteligência da revista The Economist, para que esse índice fosse muito assertivo naquilo em que nós procurávamos, que era exatamente o pouco engajamento. E encontramos, nesses 7 países, nós tínhamos então os Estados Unidos como sendo talvez o nosso melhor exemplo, e buscamos a Venezuela numa condição de maior precariedade. E entre esses 2 países, o Brasil, a Colômbia, o México, a Guatemala e o Chile.
e vimos o baixo índice de qualidade de engajamento do cidadão brasileiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que talvez nos maiores assuntos de maior importância que nós temos, decisão de orçamento público, o cidadão brasileiro não participa, não se engaja. E são essas as decisões que depois definirão o andar das nossas vidas. Perfeito. Agora também vocês fizeram estudos em relação à violência. Como isso ajuda as cidades? Como isso ajuda a melhorar também essa questão dos índices da criminalidade, a criminalidade como um todo? Para complementar a sua pergunta anterior, por que isso é importante? É importante porque nos dá dados, e os dados que vão além das nossas percepções. A dicotomia ou a dificuldade de se entender realidade e percepção, ela é muito perigosa. Então, a partir do que nós percebemos, o que será que os dados nos mostram? E eu acredito muito num processo civilizatório constante, movido a dados que sejam científicos. E a ciência que venha a comprovar uma sabedoria muito maior do que a nossa própria inteligência. A sabedoria de quem criou tudo isso e de quem vai revelando as suas vontades e os seus nortes para as nossas vidas. Isso melhora muito, porque a gente consegue ver da onde vem a violência. E a gente consegue fazer retrospectos históricos. Quer dizer, a violência que nós vivemos hoje, ela não foi criada hoje. Ela vem de um retrospecto histórico e de uma dificuldade da sociedade brasileira de elaborar a sua própria história. E por não falar da sua história e se isolar ou negar as falácias e as grandes mazelas que aconteceram na nossa história, nós acabamos nos desconhecendo. Isso quer dizer que nós não levantamos memoriais e corremos o risco de voltar a perfazer e a acontecer coisas que já poderiam não mais fazer parte da nossa história hoje, mas nunca perder parte da nossa memória de ontem. Então isso nos dá pistas, os dados, Totalmente. As informações que vocês coletaram, dá pistas dessa situação. E isso tem a ver também com a desigualdade social e, na tua opinião, né, que está vendo de perto isso, como solucionar ou como melhorar, diminuir essas barreiras? Sim, tem muito a ver com as nossas desigualdades e é muito difícil a gente enfrentar as nossas desigualdades. Diferentemente de outros países que fizeram isso, a Alemanha enfrentou a vergonha, a falácia, a responsabilidade que lhe tocou numa Segunda Guerra Mundial. A África do Sul enfrentou isso com o apartheid. E no Brasil nós temos uma certa dificuldade de enfrentar as nossas responsabilidades que geraram as nossas desigualdades. E desigualdades que fazem com que brasileiros nem pareçam brasileiros, ou que brasileiros ataquem, violentem outros brasileiros. Isso é muito crítico num momento onde o mundo passa por grandes questionamentos e as causas e consequências não são separadas. As causas e consequências, os nexos de causalidade, eles são muito importantes de serem vistos juntos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um problema climático hoje, ele vai afetar as populações mais carentes, mais vulneráveis, mais racializadas do nosso país. E é por isso que, de justiça social, a gente começa a falar em justiça climática, porque todas as causas e todas as conjunturas têm que ser analisadas sistemicamente. Como combater isso? Exatamente, olhando para o sistema e fazendo intervenções sistêmicas. Quando a Humanitas entra dentro do sistema penitenciário, ela não quer só defraudar ou deflagrar situações que acontecem lá dentro, mas ela quer se colocar à disposição do poder público para, enquanto sociedade civil organizada, trabalharmos juntos e podermos ter uma inteligência mais disseminada na solução das desigualdades e da violência do nosso país, que, aliás, figura como um dos países mais violentos do mundo. Vocês têm um trabalho muito bonito com presas, né, com mulheres. Explica um pouco desse trabalho que tenta, de alguma forma, já abrir a cabeça, abrir, desenvolvê-las de uma maneira diferente e valorizá-las. Você pode ver que já tira um sorriso do meu rosto só de você falar desse trabalho. Porque é muito importante que nós tenhamos acesso. O acesso a esses lugares é garantido pelo poder público, pelo judiciário e pelo executivo. Quando uma organização se propõe a trabalhar de maneira constante e com resultados que se prestam a curto, médio e longo prazo, isso é filantropia de impacto. É muito importante que nós tenhamos essa clareza dessa orquestração que acontece entre poderes
e para com aquele que eu entendo que seja um outro poder, o da sociedade civil organizada. Nós propomos ali um trabalho respaldado por uma lei federal, a Lei de Cooperativas Sociais, chancelada no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa lei garante trabalho em cooperativas para populações de alta vulnerabilidade e que seja uma transição de uma vida de extrema precariedade com alta vulnerabilidade para uma vida de maiores oportunidades. A isso se serve a cooperativa social. Nós começamos a implantar isso junto com o poder público, apoiados num acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça e também apoiados pelas administrações estaduais e pelas secretarias de administrações penitenciárias dos estados, junto com a magistratura, Tribunal de Justiça desses estados. E nós conversamos com essas mulheres, se elas querem se engajar, não simplesmente em uma frente de trabalho, mas se elas querem se engajar num trabalho formatado pelo ODS 8 da ONU, que é um trabalho sustentado e sustentável, onde ela vai ser a empreendedora, uma empresária em formação para o seu próprio negócio. É importante dizer que a Humanitas 360 é a incubadora e a fomentadora financeira desse projeto, mas todos os recursos vão para as cooperadas. E com isso, estas mulheres privadas de liberdade começam a ser as artesãs, as empreendedoras, as empresárias e arrimos das suas famílias, contribuintes das despesas mensais das suas famílias. Não são mais só mulheres presas, são as mães, são as irmãs, são as sobrinhas, são as avós. E vamos ter a sorte, inclusive, de ver, então, esse trabalho que você fez questão de trazer aqui para a gente. Você pode mostrar, por favor? Eu posso. É um trabalho artesanal, né? Você estava me dizendo. Então, essa bolsa é feita com material completamente sustentável, de garrafinhas PET plástica, e ela tem todo um design feito pela marca Teresa. Nós criamos esta marca completamente distante, diferente da Humanitas, para que todas as transações comerciais sejam feitas por uma marca que responde então pela comunicação, por todo o marketing, pela precificação, pelo design desses produtos. A Humanitas faz a incubação com todas as competências psicoemocionais dessas mulheres, transforma essas mulheres em empreendedoras e a Teresa faz a vida comercial dessas mulheres acontecer. Eu aproveito e eu te mostro outros produtos. Olha que beleza! Feita de um material completamente sustentável, os nossos organizadores das bolsas, das nossas grandes bolsas que nós usamos, cheias de coisas, não é verdade? E vários tamanhos, vários designs, eu aproveito para mostrar para todos vocês, porque quem sabe essas podem ser as suas compras de Natal. Com certeza. Patrícia, a gente adora falar de história de sucesso. Eu queria saber um pouco da sua trajetória. Bom, eu sou casada com o Ricardo, sou mãe do Daniel, e eu falo isso porque me lembra de uma fase bastante importante da minha vida. Eu não podia ter filhos e ter o Daniel foi um exercício muito grande de fé e de ajuda da ciência. Então, o Daniel é o grande presente das nossas vidas, que a gente traz conosco para todas as nossas práticas filantrópicas e de investimento de impacto. Porque eu acredito que a responsabilidade do Daniel veio quando ele nasceu. Eu não preciso esperar que ele tenha 18 anos para falar, olha, nós temos responsabilidade com o nosso país, com a nossa gente, com o nosso mundo. Eu venho de uma família, de um pai muito político, muito militante pela redemocratização do país. Ele lutou muito na ditadura contra o autoritarismo. E minha mãe e meu pai se conheceram na faculdade de Direito. Creio sim que existe uma grande influência disso para a minha formação também, de advogada, e na faculdade eu sempre me encantei muito por direito criminal. Justiça é alguma coisa que, se eu não tomar cuidado, eu quase viro justiceira, de tanto que eu luto e acredito em justiça nesse país. E quando eu falo de justiça, é exatamente a defesa do Estado de Direito em todos os lugares e nos rincões mais profundos do nosso país e nos sistemas. Nós sabemos que os sistemas são feitos por pessoas e, portanto, completamente defasados, como nós, enquanto pessoas, somos seres defasados, bastante aquém daquele que eu acredito que era o projeto original da criação. Me caso, vou morar nos Estados Unidos, tenho a oportunidade de estudar filantropia
numa das maiores escolas do assunto, na Kennedy School of Government. Volto para o Brasil e começo então a investigar o que eu vou fazer da minha vida profissional, já que o sonho de ser uma magistrada já tinha sido superado, talvez pelo tempo, e resgato um grande sonho que eu já tinha tido desde a minha fase, talvez de pré-adolescência, que era ser missionária. E eu descubro que a gente pode ser isso em diferentes lugares, de diferentes maneiras, quando eu vejo a necessidade da gente levar amor, compaixão, metodologia, técnica, conhecimento, base de conhecimento para estes lugares. E assim eu faço a Humanitas 360. Bom, você teve vários reconhecimentos ao longo da vida. Eu posso citar alguns prêmios aqui que você recebeu. Humanitarian Award, também a Medalha ao Mérito Cívico Afro-Brasileiro da Universidade Zumbi dos Palmares, Prêmio Santos Dias de Direitos Humanos e por aí vai. Para você, qual a importância desse tipo de prêmio? A importância desse tipo de prêmio é trazer as proximidades, fazer com que pessoas e causas sejam mais próximas, fazer com que uma raça, com todas as suas matizes de cores, com todas as suas ancestralidades, com todas as suas oportunidades e faltas de oportunidades, mas uma raça humana nesse país seja cada vez mais humanitária. E a oportunidade de nós nos empatizarmos e nós nos enchermos daquilo que é o amor à humanidade e colocar isso em prática. Então, esses prêmios nada mais são do que um reconhecimento muito menos meu, mas muito mais pelas pessoas que estão comigo e pelas causas que nós defendemos juntos. Tá dando muito certo, né? Essa é a verdade. Eu creio que a gente tem um norte bem importante pela frente. Se está dando muito certo ou não, eu acho que vem do dia a dia, vem da sensação de plenitude que eu e as pessoas que estão comigo temos, de não estarem sentadas esperando a vida passar, mas a gente está fazendo o dia a dia acontecer. Esse é o legado que você quer deixar? É um pedacinho do que você está falando aqui? Eu acho que o legado, não, eu tenho certeza que o legado que eu quero deixar é que esse país tenha uma elite comprometida com a verdade, comprometida com reparação histórica, comprometida com feitos que nós somos responsáveis por eles, não culpados, mas responsáveis por eles, comprometida em fazer do Brasil não o país do futuro, mas o país do presente. E como ajudar? Como as pessoas podem ajudar, então, todos os seus projetos? Elas podem nos procurar pelas nossas redes sociais, elas podem pedir para tomar um café lá no Cívico com a Humanitas, elas podem querer visitar os projetos. A Humanitas é uma organização, como o próprio nome diz, 360, absolutamente aberta e ao diálogo, à escuta do contraditório e à parceria. Todos são bem-vindos nessa transformação que começa dentro do coração de cada um de nós. E como você vê o futuro do Cívico e também do Humanitas? Eu vejo como sendo organizações que foram ponta de lança, que viram um alvo, percorreram a jornada para que esse alvo fosse acertado, no sentido de expansão e desenvolvimento, fomento do empreendedorismo étnico, cívico, socioambiental e da busca pela dignidade, pela garantia do exercício de direitos das pessoas. Patrícia, muito obrigada por vir aqui compartilhar um pouco dessa história, desses projetos e trabalhos. Parabéns para você e para o seu time todo de parcerias. Muito obrigada a vocês pela oportunidade e a sua audiência. Você já sabe, o JR Business é o nosso espaço para falar sobre negócio e também histórias de sucesso, como a gente acabou de ouvir. Eu agradeço por você ficar aqui com a gente. Tenho que te avisar que os novos episódios vão ao ar sempre às terças-feiras, 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Eu fico por aqui, até a próxima.